Fala pessoal do canal Só Idiomas, Phrasal Verbs também. Hoje a gente vai ver o Phrasal Verb break up, ok? Ele significa terminar um relacionamento, né? Então, terminar um relacionamento, ok? Então vamos lá, vou colocar um exemplo aqui para vocês verem esse phrasal verb numa frase, ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Carol told me that Paul and vamos lá, Patricia had broken up. Okay, Carol told me that Paul and Patricia had broken up. Então aqui, vou fazer o seguinte, ó. Carol me disse, certo? Carol me disse que Paul e Patrícia terminaram, ok? Então tudo isso aqui você vai ler como terminaram. Esse aqui é um tempo verbal chamado past perfect, tá? É o past perfect, passado perfeito, ok? E aqui em cima é simple past, passado simples, ok? O passado simples é só o sujeito e o verbo no passado, ok? Told é o passado de tell, ok? E aqui é o past perfect. Então aqui a gente tem o sujeito, aqui a gente tem o auxiliar, é o had, ele é o verbo have no passado, ok? Ele é o passado de have. E aqui o broken, ele é o passado particípio do verbo break, ok? Quando tem essa estrutura aqui de passado perfeito, presente perfeito, onde tem um auxiliar, que aqui no caso é o had porque é passado perfeito, mas se fosse have, seria o presente perfeito, o present perfect, aqui seria ainda o broken, né? Seria ainda o passado particípio, né, do verbo break. Tanto no presente perfeito quanto no passado perfeito, vai ter que usar o particípio, né? O particípio, ele... porque tem umas 3 colunas, né? Quando você pega um livro, qualquer livro de inglês, sempre vai ter umas colunas ali, com os verbos organizados, né? Então a primeira coluna é o verbo no presente, a segunda coluna é o verbo no passado simples, né? O told vai estar na segunda coluna, e a terceira coluna estarão os verbos do passado particípio. Então o broken vai estar na terceira coluna. Então seria assim, né? Primeira coluna com break, né? Segunda coluna com o broke e a segunda coluna com o broken. Okay. A terceira coluna, perdão. Então primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Então passado simples, que é só o sujeito e o verbo, pega da segunda coluna, né? O told vai estar aqui nessa coluna. Se for um tempo verbal perfeito, né, tanto o presente perfeito quanto o passado perfeito, vai ter que pegar o verbo lá da terceira coluna. Então broken é retirado de lá, ok? Eu estou explicando isso aqui porque está na frase, ok? Então nada mais justo do que explicar esse tempo verbal. O passado simples, que ó, o Carol me disse, né? Então é algo que aconteceu no passado e ficou lá, e já aconteceu, ok? O passado perfeito só foi utilizado aqui porque é uma coisa que aconteceu antes do passado simples, ok? Uma coisa, se eu colocar aqui colocar uma linha aqui, supor aqui que é uma linha do tempo. Então aqui é o passado simples, aqui, a gente está aqui agora, a gente está aqui falando do vídeo. Quando a Carol me contou, né, que o Paul e a Patrícia terminaram, então ele me contou aqui, ó, nesse ponto, né, onde está o passado simples, certo? Certo? E o Paul e a Patrícia terminaram antes desse acontecimento aqui, certo? E é bem coerente isso, né? Se ele me contou algo que aconteceu, porque aconteceu antes dele ter contado, né?
Então tá, e aqui é o passado perfeito. E coloca um pontinho aí também, né? Aqui, ó. Então é isso, né? Não tem muito segredo não, entendeu? Então, ó, passado perfeito, o Paul e a Patrícia eles terminaram. Eles terminaram aqui nesse ponto, certo? Aqui é quando a Carol me contou que eles terminaram, né? Então, quando você vai mencionar algo que aconteceu antes desse ponto específico aqui, você utiliza o passado perfeito, né? Quer ver, ó? Por exemplo, deixa eu escrever uma frase aqui com passado perfeito. When I arrived. Tá vendo? Quando eu cheguei, certo? Aqui é passado simples, ó. Sujeito e o passado simples, que é o verbo do passado. At the party. Ó, quando eu cheguei na festa, Paul had. Aí eu tô colocando had, certo? Eu tô colocando esse had porque é passado perfeito, que é daqui. Aí tem que ser o auxiliar, que é o verbo have, mas no passado. I read it. Gone. E acabou. O gone vai estar lá, ele é o verbo go, certo? Mas o passado particípio do verbo go é gone, e ele vai estar lá na terceira coluna. O arrived, como ele é passado simples aqui, ó, que é só o sujeito e o verbo no passado, então ele é passado simples, ele vai estar na segunda coluna. Aqui é sujeito, aqui o auxiliar had no passado e o gone, né? O gone que é o verbo go, mais da terceira coluna que é do particípio. Porque é go na primeira coluna, o went, que é passado simples do go, e o gone, que é passado particípio. Então, ó, quando eu cheguei na festa, when I arrived at the party, quando eu cheguei na festa, eu cheguei aqui nesse momento, ó, no passado simples. E o que aconteceu antes de eu chegar na festa? O Paul já tinha ido, né? Gone home. Gone home, foi para casa. Já tinha ido para casa. Então, ó, esse acontecimento do Paul ter ido para casa aconteceu aqui, ó. Então, quando eu cheguei na festa, o Paul já tinha ido embora, porque ele foi nesse momento. A gente está aqui, ok? Eu entrei nesse assunto, né, só porque na frase com o phrasal verb break up apareceu. É incrível. Mas é legal falar, ok? Então, ó, Carol me disse que Paul e Patrícia terminaram, ok? Então agora eu vou colocar um vídeo para vocês aí com o phrasal verb break up, ok? Então vamos lá. Bom, galera, esse aqui é o vídeo, né, onde vai estar, vocês irão ver aí o phrasal verb break up sendo utilizado na conversa, ok? Ó, aqui a conversa, aqui já tem uma fala, né, das personagens, ó. You know, né, sabe, eu realmente não quero estar no meio disso. Então provavelmente é ela falando, porque essa personagem está discutindo com o namorado dela, né? Então, ó, you know, I really don't wanna be in the middle of this. Né? You know, I really don't want to be in the middle of this. No, you stay right here. Não, você fica aqui mesmo. E ela não. No! You don't think girlfriend should just trust her boyfriend? Então, você não acha que uma namorada deveria apenas ou simplesmente confiar no namorado dela ou no seu namorado? Okay. think a girlfriend should just trust her boyfriend? No, I do. Get out. No, I do. Ela fala, não, é. Aí depois ela fala assim, ela concorda com ele, né? Ela concordando com ele, ela se irrita e fala, get off here, Tori. Então, saia daqui, Tori. Ela pedindo pra ela vazar daí. E eu amaria, né? Eu amaria fazer isso, sair daqui da situação. Get out of here, Tori. I'd love to. Stay. Fica. Oh. All right, you know what? Tell me what. You know what? No. Ela falou, né? Ok, you know what? Ela falou, quer saber? No, no. Ela fala, né? Fica, não, não, não. Só que aí ele fala, you know, I know what, né? Vamos ver o que ele falou, até esqueci que ele...
que ele falou aqui. Aqui, ó. You know what? Ela falou, alright, you know what? Quer saber? Quer saber do que? Aí ele fala, me diga o que? Tell me what? All right, you know what? Tell me what? No, no, don't tell him what. Não, não diga a ele o que. Don't tell him what. Ok? Não diga a ele o que. What? We're done. We're done. Você vê que aquele done, ele é passado particípio. Né? Passado particípio do verbo do. Né? Porque é do, presente, did, passado simples, e done, que é passado particípio. Ok? E ela falou, ó, we're done. Nós acabamos aqui, né? Já tá feito, já tá pronto, já tá finalizado. Jade! So you're breaking up with me? Ali, ó. Aí aqui é o phrasal verb, break up. E aqui tá no tempo verbal que a gente chama de present continuous, né? Present continuous nada mais é do que o sujeito. O verbo to be tem que estar depois do sujeito, né? No presente, porque é present. Então, o verbo to be no presente, quando você utiliza esse pronome pessoal you, tem que ser are. Então, you are, ou você pode juntar aqui os dois. Você pode contraí-los aqui usando o apóstrofo, então fica your. E o verbo principal, né, com ing. Como é um phrasal verb, o ing vem no verbo mesmo, porque no phrasal verb o verbo que vem antes, né? Então, o break se torna breaking, né? So, you're breaking up with me, né? É engraçado aqui porque que é uma pergunta. Geralmente você aprende que numa pergunta o verbo tem que vir antes do sujeito, né? Só que aqui não, aqui tá direto, né? You're breaking up with me. É porque aqui foi utilizado nessa estrutura porque esse personagem aqui já sabe que ela tá terminando com ele. Não é uma novidade para ele, entendeu? Ele só tá confirmando. Então, you're breaking up with me. Então não precisou, entendeu? Jogar o verbo to be aqui na frente, certo? Porque ele já sabe, ela já tinha deixado claro que já estava acabado, né? Com aquela frase lá, né? We're done, né? Então nesse caso não precisou, ok? Então é isso aí, galera. Tudo de bom pra vocês aí. Um abraço. Eu vou deixar aqui essa cena de novo, só pra vocês terem uma praticar o listening aí de vocês. You know, I really don't want to be in the middle of this. No, you stay right here. No! You don't think a girlfriend should just trust her boyfriend? No, I do. Get out of here, Tori. I'd love to. Stay. Oh. All right, you know what? Tell me what? No, no, don't tell him what. We're done. Jade! So you're breaking up with me? No, 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 she's not. Yeah, I am. Oh, she is. You're being ridiculous! Ok, galera, então é isso aí, beleza? Até o próximo vídeo, né? Tudo de bom pra vocês aí.